Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a Conversa ao Pé do Rádio, 2 dias seguidos de Conversa ao Pé do Rádio, parece até que voltamos aos antigos tempos. Ontem foi no Geoforça, hoje é aqui no canal principal. E hoje tem um atrativo a mais, hoje tem um diferencial, tem um plus. Essa Conversa ao Pé do Rádio é uma homenagem ao meu amigo Rogério Anitabilian e também ao Getúlio Prates, um de cada vez. Aqui eu vou colocar um pouco das confidências nossas, que a gente bate papo sempre. Todo dia eu e Rogério a gente troca mensagem, mesmo quando não é por telefone a gente troca mensagem, porque nós temos algo em comum. O algo em comum é meu e do Rogério, o latissenso nosso, é o fato que nós dois somos apaixonados pelo Brasil, nós amamos o Brasil e temos uma característica a mais. Nós recebemos uma criação pouco ortodoxa, ou seja, nós viemos de outra cultura. Isso não faz a gente menos brasileiro, muito pelo contrário, acho que faz a gente mais brasileiro ainda. Porque nós não fomos educados pela ótica brasileira. E o brasileiro, lamentavelmente, ele é criado pelo estado da leniência, ou seja, deixar para lá, ficar bem. E a gente não tem muito essa postura, a gente tem uma postura franca, aberta, de encarar os problemas, de não querer parecer o bonzinho, não parecer o gostosinho, não parecer o antenadinho e não nos preocuparmos com o que os outros pensam. A gente se preocupa com a nossa consciência. E esse é um traço comum. E, ao mesmo tempo, homenageio o Getúlio Prates, que ontem fez uma live maravilhosa de música, vai voltar. Vocês vão poder pedir música, da próxima eu vou participar mais. Eu não participei ontem praticamente porque eu estava com dor de cabeça, não estava passando bem. E deixei a bomba toda na mão do Getúlio e ele cuidou de tudo. O Getúlio me passa uma matéria aqui que tem tudo a ver com tudo que nós estamos falando aqui. Que vamos falar agora. Rubem, calma que eu ainda vou falar do assunto. Fica tranquilo, fica calmo. Enquanto isso, você se inscreva aí no meu canal, no canal do Getúlio, no canal do Rogério, tá? E do Felipe Quintas também, porque a gente faz parte da mesma frente aí, estamos todos pensando no Brasil, de uma forma ou de outra. Então, Rubem, o que é o assunto? O Getúlio me passou um complemento, o complemento do Getúlio é quanto à administração. Aquela crítica que eu faço todo dia, que a nossa máquina não dá para ser mantida desse jeito. Mas eu, homenageando o Rogério, porque é um assunto nosso, nem falei para ele que ia fazer esse vídeo, áudio, essa conversa ao pé do rádio sobre o assunto, mas a gente quer falar sobre a elite, a burguesia. A burguesia brasileira. Nós vamos desnudar o tema, eu vou desnudar o tema aqui da burguesia brasileira. Papo que rendeu altos papos hoje de manhã entre nós dois e vocês merecem participar disso. A burguesia brasileira não é os Safra, não são os Safra. Não é o Felipe Neto, um vagabundo que ficou rico, sem mérito algum. Felipe Neto e outros parasitas não são a burguesia brasileira. São pensadores, são gente antenada. Por quê? Porque quem faz a classificação de burguesia, calma que depois eu volto com a direita, não se assanhe não, repare não, enquanto engoma uma calça eu vou lhe contar uma história bem curtinha, fácil de contar, tá? Senta, escuta. A burguesia brasileira não são os Safra, não é o dono da Ambev, não é o Sicupira, não é aquele laranja brasileiro, o Severinozinho, o judeuzinho que o NSA e a CIA colocaram o Facebook em nome dele, que dizem que é o homem mais rico do Brasil, nunca pregou um prego numa barra de sabão, nunca trabalhou, nunca fez nada, nunca produziu absolutamente nada, e é aquele bilionário de Araque. É claro que ele vai ser rico a vida inteira, bilionário de Araque, porque amanhã, como o Orkut acabou, o Facebook acaba e os bilhões dele somem. Isso tudo é a farsa do mundo global, da riqueza global e desses ícones. Mas não são esses a burguesia. A burguesia que fede para o brasileiro, criado pela esquerda, criado por uma esquerda burguesa,
porque a nossa esquerda é burguesa. A nossa esquerda, ela não nasce no chão da fábrica, ela não nasce no seio dos trabalhadores. Ela vai lá retirar patetas, como tiraram o Lula de lá para ser usado. Rendeu para ele, foi bom, ótimo. Mas a nossa esquerda, ela nasce na Farm de Amoedo, ela nasce no Leblon, ela nasce de apaniguados, de filhinhos de papai rebeldes que gostaram do é proibido proibir, que encontraram no golpe de 64, na subida, na ascensão dos militares, o que eles precisavam, uma razão para viver. Alguns foram brincar de guerrilheiros e viraram estatística. A perseguição militar brasileira foi violenta, foi 476 desaparecidos. Eu não estou aqui para macular a dor de ninguém. Agora, honestamente, 476 brasileiros mortos é a média de 2 dias ou 3 dias de trabalho aí do nosso Brasil de hoje. É um final de semana fraco na periferia do Rio de Janeiro, ou então de outros lugares, porque não é só o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ao contrário do que se pensa, não está nem entre as 10 cidades mais violentas do Brasil. É o número que assusta. O Rio de Janeiro só tem uma cidade entre as 10 mais violentas do Brasil, por incrível que pareça. A cidade mais violenta do Brasil está no Ceará. O Nordeste hoje lidera. Por quê? Porque o narcotráfico tomou conta. Mas isso é outro papo, outro assunto. Nós estamos falando da burguesia. A burguesia que fede. A burguesia que fede como a gente falava, é o seguinte: quem é o burguês? O burguês é seu João, seu Manel, Youssef, Salim, Antônio. Eles são donos de pequenos comércios, tem uma rede de padaria, tem 3 padarias, 4, tem 70 anos de idade, acorda todo dia antes dos padeiros. Se ele não tomar conta do negócio, se bobear, roubam ele e tomam tudo dele. E normalmente esse cidadão, esse burguês, depois de 30 anos se ferrando, trabalhando igual um Moro, como dizia meu pai, trabalhando igual um Moro, ou seja, a imagem que se tinha na Espanha do Médio Oriental era de muito trabalho. Não que não se trabalhasse na Espanha também. Na Europa, antes dessa nova leva de vagabundos que não quer nada com a história, se trabalhava pesado. Na Europa, esse povo pós-guerra, que encontrou tudo pronto, é uma maravilha. Não tem nada a ver com a minha origem e com a origem do Rogério também e de outros tantos que tiveram origem na Europa. Tá? Nós, por termos origem na Europa, não temos que ter orgulho, não. Eu tenho orgulho de tudo que eu tenho da minha história. Se você tem orgulho de ser mama África, eu também tenho orgulho de ser mama Europa. A Europa boa, como também tem a África boa e a África ruim. Mas, mais uma vez, não vou ligar nisso. Eu vou voltar para a nossa burguesia. A burguesia, para qualquer íconezinho da esquerda, é qualquer pobre coitado que subiu na vida e tem uma rendazinha que dá um conforto suficiente para ele ter aquela casa de praia num balneário caído e muitas vezes a 3 quadras da praia. Esse é o grande burguês, esse é o perigoso. Ele emprega 30, 40 pessoas, trabalha de sol a sol e no final de cada 6 meses vai lá na casa de praia. Ele vai na casa de praia, ele vai em Cabo Frio, ele vai aqui ou vai no Guarujá ou qualquer coisa, ele mora a 3 quadras da praia, porque na beira da praia não são os burgueses que estão, são os ladrões de dinheiro público. São os políticos de esquerda, de direita, de centro, seus amigos, seus apaniguados, seus sócios, seus parceiros, seus comparsas, seus beneficiários, suas gangues. Eles não são elite, eles não são a burguesia, eles são pensantes. Mamam nas tetas do Estado, ganham muito mais do que esses micro e médios empresários, mas falam deles como se esses homens fossem os demônios. E, na realidade, esse micro e médio empresário é responsável, muitas vezes, por mais de 70% da mão de obra empregada no Brasil, porque nem todo mundo pode trabalhar na Petrobras, nem todo mundo pode trabalhar na GM, ou na Volkswagen, ou na Fiat, ou numa grande empresa. Não. A maioria das pessoas tem pequenos empregos. Nem todo mundo consegue emprego numa grande empresa. Então, esse é o demônio. O demônio é o produtor rural canalha, bandido. Não as grandes corporações que estão por trás.
Lehman Brothers e outros são donos de extensas áreas de terra, são donos de projetos agropastoris, mas não são incomodados por essa turma da esquerda. Por quê? Porque todos eles acabam patrocinando. George Soros não deixa ninguém de fora. Daí temos Kim Katapiru, tá? Os seus amigos, de um lado ou de outro. O que acontece é igual na eleição. Vocês já viram a eleição? Uma grande empresa, um grande banco doa para todos, fica bem com todos. Na hora final, ele joga mais dinheiro naquele que ele sabe que vai ganhar, que as pesquisas internas dão que vão ganhar. Mas esse não é o burguês. Burguês é o seu vizinho. Burguês é alguém parecido com você. É para você ter ódio dele. Ele que significa opressão. E você, vagabundo, acorda 10 horas da manhã, nunca pregou um prego numa barra de sabão, acorda pensando para quem você vai ligar que está com um beck de maconha para você ir fumar junto. Mais uma vez, nada contra maconheiros, mas sim como atividade, como algo a se destacar. A gente não deve destacar nossos defeitos, e sim, se drogar, ser vítima de droga ou de vícios, para mim é uma fraqueza. Como eu não tenho nenhuma fraqueza, tá? Nenhuma nesse ponto, eu gosto das coisas, não tenho vício em nada. Então esse cidadão costuma olhar para fora, ver o cara com um carro do ano, às vezes 2 carros na garagem, um cara que trabalhou a vida inteira e conseguiu alguma coisa. Ah, porque no mundo ideal, o mundo ideal não existe. O mundo ideal é o que eu luto. Eu luto porque as pessoas tenham um Estado ao lado delas, mas um Estado que não sirva de cabide de emprego. Esse pessoal vê de forma diferente. Essa esquerda, essa New Left, ela quer chegar no Estado, se pendurar no Estado, nada produzir. Absolutamente. Tanto é que todos se colocam em áreas de humanas. A área de humana, para mim, 70%, 80% delas tem um perfil totalmente feminino. Oh, Rubem, você é misógino? Não. Na Escandinávia fizeram o teste, fizeram o apanhado, fizeram o estudo, e está lá para quem quiser alcançar e ver. Depois que foi liberada todas as profissões, tudo, totalmente liberada para qualquer sexo, as profissões históricas que cabiam às mulheres estavam sendo ocupadas pelas mulheres. Por quê? Porque era aquilo que elas queriam. Ou seja, o perfil natural vale mais do que o perfil fabricado. O idealismo de uma igualdade ideológica que não encontra eco no mundo real, na vida real, porque homens e mulheres são diferentes, graças a Deus são diferentes. Graças a Deus são diferentes. Odiaria estar com um barbado do meu lado, odiaria olhar para o Jean Willis e chamar ele de minha esposa. Tá? Mas tem gente que gosta. Para quem gosta, ótimo. Fica com o seu gosto. Como eu falei, como eu repito, sexos são 2, masculino e feminino. Ou você nasce rachado ou você nasce com pinto, a não ser que você tenha uma anomalia. Isso define o seu sexo. A conta, claro, você pode ir para o DNA, você pode ir para contagens biológicas e você achar quem é homem e quem é mulher também. Agora, depois o amor é livre. Quem quiser casar com um poste ou com um coelho, não tem problema. É só o coelho deixar. O poste é inerte. Você pode casar com ele a hora que você quiser. Não tem problema. Mas, voltando à vaca fria, é isso que nós temos. O seu Zé da padaria, o seu João do mercadinho, o cara que conseguiu montar um mercado, conseguiu montar 2, 3, trabalha como um desgraçado, conseguiu criar aquilo, ele é visto como burguês, ele é explorador, ele explora aqueles funcionários todos. Ele não dá emprego, ele explora. Tá? Quem dá emprego é o Paulo Leman. Quem dá emprego é a loja americana. Quem dá emprego são os grandes conglomerados que desse você não pode falar. Você tem que ficar quieto. Você tem que chamar de opressor, de fascista, de direitista, de canalha, aquele cara que está ali na esquina, que é um cara igual a você. Só trabalhou um pouco mais, como eu falei. Eu sou a favor que o ser humano tenha direitos iguais. Agora, nem todo mundo pode ser tratado da mesma forma, nem todo mundo pode ganhar a mesma coisa. Todo mundo tem que ganhar, sim, o mínimo para ter dignidade. É isso que é o assunto. É a célula máter de tudo isso aí. Agora, como eu falei, os grandes empreendimentos, quando você vai na Praia do Forte, em Cabo Frio, que é um exemplo, agora tivemos lá, Cairo Frio, né? Não é mais Cabo Frio, Cairo Frio, com a nossa sociedade toda em conjunto, o conjunto da nossa classe média lutando a favor de um bandido, mesmo agora que estavam aparecendo indícios de lavagem de narcotráfico. Isso a gente tem abordado sempre aqui. Então são os ícones do mal. O ícone do mal é seu Manel. O ícone do mal é
o cara que acaba sendo vítima do sistema. Por que que eu botei o Getúlio nessa sopa? Porque o Getúlio me passa um vídeo corroborando aquilo que eu falo do que vem a ser a política nacional. Ele me deu um link de uma fala do Gianfranco Betting. Para quem não sabe, Gianfranco Betting é filho do Joemir Betting, o consultor aeronáutico, tá, comercial, do setor aéreo mais conceituado do Brasil. E foi ele um dos cofundadores da Azul, que a Azul, para quem não sabe, é uma empresa aérea fundada em 2008, do David Neeleman. O David Neeleman, ele nasceu em São Paulo, é americano, mas nasceu em São Paulo. E esse pequeno detalhe fez com que ele pudesse abrir uma empresa aqui no Brasil. Ele conta a história todinha, mas conta uma história muito mais trágica. A Azul era para ter sede no Rio de Janeiro, porque o Neeleman adorava o Rio de Janeiro e Gianfranco Betting também. E chamaram para o primeiro voo para o Rio de Janeiro o bandido do Sérgio Cabral e seu séquito de ladrões de dinheiro público, todos eles ligados à esquerda, à direita, a quem desse dinheiro. E essa renca de filhos da puta simplesmente expulsaram a empresa aérea daqui. Ou seja, teríamos mais emprego, mais renda, mais qualidade no Rio de Janeiro. Uma grande empresa, um centro de manutenção de alto padrão, salários altos, uma coisa fora do mercado comum. Mas esses caras botaram ele para fora. Quem fala isso é o Gianfranco Betting, dá nome aos bois e diz por quê. Diz de forma velada, toda educada, porque os consultores têm que ser assim. O único consultor que eu conheço que é desbocado, escacetado, sou eu mesmo. Talvez por isso eu ganhe pouco dinheiro com consultoria. Mas, ao mesmo tempo, eu uso o testemunho, esse papel, mostrando para que serve o político brasileiro. O burguês é o seu João da padaria, é o seu Nassif, é o seu Antônio, é o seu Sherman. Ele pode ser alemão, pode ser francês, pode ser o que for. Ele é um batalhador, ele correu atrás, ele montou aquilo. Não é santo, não. Ninguém precisa ser santo. Santo é para quando você morrer, santidade é para quando você morrer. Mas aí eu lembro de um cliente meu, cliente de mais de 10 anos, mais de 12 anos, que eu peguei amizade por ele. Eu sou um Zé Ninguém e ele é um homem milionário. E ele é do setor de serviço público, transporte público. E ele teve envolvimentos, filhos dele foram presos, a situação toda. E ele, da forma mais franciscana possível, conversando comigo, olho no olho, sem nada de empresa, sem nada, batendo papo. No meio quando eu cheguei na empresa, ele estava no meio dos motoristas, dos peões, conversando e tomando café, brincando com todos eles, numa sala ao ar livre, lá no meio das oficinas. Eu sentei, o pessoal foi trabalhar, e eu falei, sinta-se à vontade, não precisa falar nada sobre o ocorrido. Ele falou, não, você é de casa, eu confio em você. Isso aí para mim é um pagamento que dinheiro nenhum do mundo paga. Eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Mas quando eu recebo esse tipo de solidariedade, honestamente, tudo muda. Ele falou assim, não, você é de casa, eu vou contar. Vamos lá na outra oficina, entra aí. Entrei no carro dele e fomos lá sem segurança, sem nada. Ele não tem segurança, não tem nada, tá? A caminhonete nem blindada era, e fomos lá. E no caminho ele veio falando. Começou a fazer um desabafo comigo. Não é hipocrisia, é a verdade. Ele falou assim, tenho 5.000, na época tinha 5.600 funcionários na ativa e 1.000 e poucos funcionários encostados, porque o processo é bruto. Rodoviário no Rio de Janeiro sofre. Tem problema, tem alguns que podem estar armando, pode, mas a maioria tem problemas realmente psicológicos e até psiquiátricos, provocado pelo estresse. E ele, falando para mim, falou assim, a gente tem a fama de ser o ladrão, o bandido, a ave de rapina do sistema. Nós estamos sempre prontos para assaltar o povo. E ele fala assim, o povo nunca vai enxergar que a gente não compra agente público. A gente não compra agente público. Eles vêm a nós extorquir. Ou seja, abrindo o jogo, falando, indo ao encontro do que o Getúlio falou e fechando a coisa dos verdadeiros inimigos do Brasil, que eu abri com o Rogério, está aí o caso. Ou seja,
O empreiteiro brasileiro, visto como demônio, que dava emprego, dava renda, distribuía renda de alguma forma, foi jogado para fora do sistema porque ele era corrupto. Não, ele não era corrupto. O Odebrecht não quer pagar corrupção a ninguém. O Odebrecht paga corrupção porque é extorquido, é exigido que ele pague. O cara, quando tem uma linha de ônibus, ou ele paga, tá? Ou então ele cede. Ele vira as costas e ele fala assim: como é que você vai bater de frente com alguém com 5.600 funcionários para pagar no final do mês? É aonde a porca torce o rabo e ninguém entra, porque o cara está em cima de um caixote ali, trepado em cima de um papel de bunda, de sociologia, de história ou de filosofia, fumando sua maconha. Se vou sempre falar, foda-se, é isso mesmo, fumando a sua maconha e querendo dar palpite. Não produz nada, não dá um emprego, não faz nada por ninguém, não dedica uma grama do seu suor ao trabalho, a nada, apenas a ficar ali na esquina falando, procurando uma ONG que pague pelo seu discurso roto, mais nada. E esse homem chega para mim e fala assim: você acha que a gente paga porque quer? E para fechar isso aí, ele me conta uma história real de Gelson da 1001. Gelson era um homem que é um português, que, como a maioria dos donos de lotação viraram donos de empresa de ônibus, no Rio, passou essa empresa, passou a 1001, que fazia a região urbana, interurbana do Rio de Janeiro, Niterói, Itaboraí, tudo, passou. E no dia que ele fez essa passagem, fez na Câmara Municipal da minha cidade, de Itaboraí, e apresentou o novo dono. Cumprimos as exigências do DENIT, na época não era DENIT, era a DNR, se não me engano. Cumprimos todas as exigências, está aqui. E o Gelson sempre foi considerado um cara que não tinha papas na língua. Tinha vários projetos sociais, ajudava muita gente, mantinha hospitais, mantinha várias entidades, e ao mesmo tempo ele tinha, apesar de ser dócil, ele tinha o pavio curto. E ele, quando entrega as linhas, entrega tudo para o cara na Câmara dos Vereadores, chegou, isso é fato venéreo, né? Fato verdadeiro na história de Itaboraí, virou, falou para o novo proprietário, falou assim: agora o problema é com você. Você é que vai aturar essa gangue de ratos que está aqui. Falou com essas palavras. Porque eu esgotei, não aguento tanto achaque, não aguento tanto nada. Isso é o retrato acabado que a gente dá uma carta de curso para os nossos políticos. Alguns vão para a esquerda, outros vão para a direita. Cada um escolhe seu lado. O objetivo final é um só: satanizar a sociedade, mantê-la rompida de alguma forma e criar histórias da carochinha, criar narrativas, para com essas narrativas se manterem na sua briga de araque e no final do dia todos comem e bebem juntos. Todos eles dividem a garrafa de uísque de $10.000, ou a puta de $1.000, tudo é dividido, não tem problema. Aquela maisena boliviana ou colombiana de primeira também, o fornecedor é o mesmo, não tem problema. Tá? Se você fuma esterco de vaca aí, pode deixar que a dele é bonita, é jeitosa. Quem gosta tem de tudo. O dinheiro traz as suas benesses, dinheiro nosso. Como eu falei, tá? A burguesia brasileira mora e tem uma casa num balneário desimportante a 3 quadras da praia. Quem fica na beira do mar são os bandidos e seus sócios, canhotos, direitos, sinistros, ambidestros, pelo centro, todos eles são a mesma coisa. É um desabafo, é um olhar crítico sobre o mundo e você aprender que o Brasil é que merece o nosso esforço. Não existe esquerda, não existe direita, não existe nada. Existe uma forma, um subterfúgio para passar a perna em você, transformar a todos nós em escravos, quer seja para manter um vagabundo que diz ali que é um grande sociólogo, ou então um parasita do outro lado querendo fazer uma carreata para defender um ladrão que promovia roubo de dinheiro das pessoas através de uma pirâmide. Não importa, na essência são todos a mesma coisa. Enquanto isso, a gente trata com pau
e paulada, gente igual a gente que teve um pouco mais de sorte na vida e por trabalho, por sorte ou por confluência de todos, trabalha até hoje e tem algo mais do que a gente. Isso aí não é o suficiente para a gente chamar esse povo de burguês, porque somos todos brasileiros. A burguesia, o que fede no Brasil, tem cara, cor e endereço e normalmente sigla partidária, ou então uma carteirinha do judiciário ou de alguma coisa. Também digo que não são todos que são assim, em todos os lugares, até porque se todos fossem assim, o sistema já teria desabado, a justiça não funcionaria em hipótese alguma, o legislativo, o judiciário e o executivo também não. Alguns lugares ainda resistem, e é esses lugares que a gente deve enaltecer. E por isso vou terminando essa conversa ao pé do rádio de hoje para vocês. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer.